Agora, André, quando a gente fala dessa gestão feita pelo governador, né, o Aécio Neves, que foi destaque no Brasil inteiro, ele foi muito elogiado pelo trabalho que foi feito e tudo, não dá para a gente separar as duas coisas, porque os projetos sociais são partes integrantes desse governo. E aí eu me pergunto, quando você fala que o programa teve um âmbito de valorização internacional, dá para multiplicar esses bons exemplos, essas boas ideias para o Brasil? Porque quando a gente fala, por exemplo, de criança que é explorada sexualmente, nós nos lembramos do Nordeste, nós nos lembramos de outros estados, não é só aqui. Quer dizer, como é que tem sido feito? Como é que vocês fazem essa migração de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo? Tá. Veja só, nessa questão específica, né, eu acho que todos os estados têm iniciativas de combate à exploração sexual, né, de crianças e adolescentes. Acho que cada um dentro da sua linguagem própria, da sua realidade, são iniciativas que existem. O próprio governo federal recentemente também tem uma iniciativa nesse sentido. Existem outras iniciativas que foram, digamos assim, desenvolvidas, criadas, gestadas, inventadas, digamos assim, nesse laboratório, porque eu acho que, de certa forma, o SERVAS funcionou nos últimos anos como um laboratório de políticas públicas, né, nessa área social. Então, você tem, por exemplo, o Vita Vida, né, que nós falamos rapidamente como exemplo emblemático disso, porque é um projeto que tem merecido a visita até de pessoas de outros países para conhecer. O Vita Vida não foi um projeto criado na nossa gestão. Ele foi criado... Reestruturado, sim, né? Ele foi totalmente modificado, mas ele existia, como chamava-se na época, Vita Sopa, e foi criado ainda no governo Eduardo Azeredo, né, quando a Heloísa foi a presidente do SERVAS. E nós realmente desenvolvemos parcerias com a universidade, desenvolvemos tecnologia, criamos uma tecnologia de desidratação desses alimentos. Conclusão, criamos fábricas novas. Hoje o Estado tem 4 fábricas no interior de Minas. A gente recebe doação de excedentes, tanto de comerciantes, né, do SEASA, quanto de produtores rurais. Porque você sabe que, eu digo sempre que o Vita Vida ele combate 2 das piores chagas da sociedade brasileira, que de um lado é a fome, do outro lado é o desperdício. Nós somos uma sociedade que convive com esses 2 opostos de uma forma extremamente violenta, digamos assim. Então você veja que no caso, por exemplo, do SEASA, às vezes a gente viaja num caminhão, né, durante dias, uma caixa de tomates. Quando ele chega aqui, ele chega amassadinho, ele não vai ser vendido. Mas o alimento está perfeito, né, para ser consumido. Então nós desenvolvemos parcerias, esse alimento vai para uma dessas fábricas, ele é desidratado, se transforma no material, no alimento, que é distribuído hoje para cerca de 600 entidades sociais de Minas Gerais. Nós temos parceria com excedentes de frutas da área do Jaíba, por exemplo. E começamos a fazer agora uma parceria especial com a Pastoral da Criança. E agora, em 2010, estamos comemorando com muito orgulho, o programa está pronto, nós vamos fazer a primeira transferência de tecnologia do Vita Vida para a Pastoral da Criança. Ao longo do último ano, a Pastoral experimentou o uso do Vita Vida, né, nas crianças atendidas pela Pastoral. E o resultado, gente, é extraordinário. Então, esse é um exemplo, né, de um programa extremamente bem sucedido e que demonstra a força das parcerias. Né? Somaram a esse programa os comerciantes, os produtores rurais, que muitas vezes a gente busca o excedente na própria propriedade rural, porque nem o custo do frete às vezes compensa para tirar, né, a batata, né, do chão, por exemplo. Né? E com isso nós já distribuímos 12 milhões de refeições gratuitas nos últimos anos, graças a essa rede de parceria que foi construída em Minas Gerais. Quantas cidades de Minas? Vocês atingem toda Minas Gerais? Todas. Olha só, depende, por exemplo, essas 600 entidades, elas vão estar localizadas hoje em cerca de 400, por exemplo, municípios. Nós temos o projeto Brinquedoteca, por exemplo, que está presente em 150 hospitais, digamos assim, que devem corresponder a uns 100 ou 110 municípios. Temos o Centro Solidário de Educação Infantil, que já estão construídos ou em construção em 18 municípios. Então, dependendo da lógica do programa, nós temos um olhar diferenciado realmente para as regiões de DH mais baixo, né, nos nossos vales, vamos chamar assim, mas atuamos em todo o estado de Minas Gerais.